Capítulo 361. Entrando no primeiro leilão. Sir Recarim trouxe um para perto dele e começou a lê-lo com atenção. Félix não disse mais nada, apenas permaneceu sentado esperando Sir Recarim terminar. Demorou quase 2 horas até que Sir Recarim levantasse a cabeça e começasse a questionar Félix sobre os termos. Você escreveu que os exploradores precisavam usar pulseiras AP e especialmente aquele que possuía as coordenações. Sir Recarim acenou com a cabeça em aprovação. Isso garantirá que nenhum truque ocorrerá durante a exploração para roubar seu dinheiro. Como disse Félix, ele sabia o que estava fazendo. Todos os termos escritos nesses contratos foram trabalhados por ele e por um redator profissional que foi pago para ver as lacunas e fechá-las. O contrato de garantia tinha algumas lacunas e a mais perigosa seria explorar primeiro as ruínas sem usar pulseiras. Então, quando o cliente real as explorasse enquanto usava a pulseira, ele mostraria à rainha que as ruínas estavam vazias de tesouros, ao contrário do que lhe foi prometido. No entanto, raramente alguém tentaria realizar esses truques, já que era difícil enganar a rainha quando ela estava literalmente na mente das pessoas. Ainda assim, era melhor tomar precauções. Félix estava confiante de que as ruínas continham tesouros, já que Asna pesquisou em suas memórias e viu que todas elas foram proclamadas como tendo tesouros abundantes. Enquanto isso, Sir Recarim continuava fazendo perguntas sobre cada termo que despertava seu interesse. As perguntas variavam entre quando o mapa de Félix seria leiloado e qual posição seria dada no leilão. Alguns deles seriam colocados perto do final, marcando sua importância e tal ou não. Félix ficou satisfeito com algumas respostas e com outras não gostou. Mas era assim que as negociações deveriam ser. Ele não poderia estar ganhando todos eles. Essas perguntas e respostas terminaram após 3 horas. Você gostaria de algo para comer? Sir Recarim ofereceu enquanto esfregava as sobrancelhas com uma mecha de seu cabelo castanho, controlando como se fosse parte de seus membros. Não reagindo a tal visão, Félix balançou a cabeça e disse: ainda tem um leilão que preciso atualizar, então vamos fechar o negócio primeiro. Eu vejo. Sir Recarim acenou com a cabeça e aproximou os contratos do rosto. Sem hesitar, ele assinou os 3 contratos ao lado do nome de Félix. Ainda havia um espaço vazio para o cliente assinar também. Depois de ver isso, Félix pegou o bloco de notas onde escreveu a coordenação de cada mapa de ruínas antigas e enviou para Sir Recarim, que ficou bastante animado ao lê-los. Naturalmente, desde que assinou o contrato estava proibido de compartilhar essas informações com qualquer pessoa. Mesmo o dono do leilão não tinha o direito de conhecer o conteúdo deste acordo. Isso faria com que toda a transação incluísse apenas Félix, Sir Recarim e o comprador. Bom, Sir Recarim borbulhava em sua mente, vou ganhar pelo menos 40 milhões de SC com isso. Quero assinar outro contrato para pagamento antecipado. Félix enviou esta mensagem abruptamente. Sir Recarim perguntou, quanto você quer por eles? Dê-me sua estimativa mínima do preço total. Félix disse que. Sir Recarim pensou por um segundo e disse com firmeza, o pior preço que eles poderiam trazer a você seria 21 bilhões de SC. Isso é um pouco mais alto do que eu esperava. Os olhos de Félix brilharam de alegria. Ele acreditava totalmente na estimativa de Sir Recarim, já que era um profissional que fazia isso há anos, diferente dele. Você está satisfeito com a quantia? Sir Recarim perguntou. Imediatamente após ver Félix balançando a cabeça, Sir Recarim enviou um contrato padrão pré-escrito que sempre foi usado para esse tipo de negócio. Félix já havia lido um anteriormente e estava tudo igual, exceto pequenas diferenças. A gestação do contrato implicou que Félix receberia um pagamento inicial de 21 mil milhões de SC. Quando seus produtos fossem leiloados com sucesso, a casa deduziria esse valor do lucro final e enviaria a Félix o que sobrou. Se a estimativa estivesse errada e os mapas acabassem sendo vendidos por menos de 21 bilhões de SC, Félix seria obrigado a devolver o que possuía. Depois que Félix se certificou de não ignorar nenhuma lacuna, ele assinou e guardou uma cópia.
Cansativo. Maior que você recebeu 21 bilhões SC da The Aquatic Auction House. Felix sorriu amplamente ao ver a notificação surgir na sua frente. Ele nunca transferiu uma quantia tão grande de uma só vez e foi excelente ver tantos zeros em sua conta bancária. O ego de Felix até começou a inflar depois de saber que ele atualmente possuía um total de 36 bilhões de SC. A seu ver, com essa quantia, ele finalmente se juntaria às baleias neste evento e competiria com elas por tesouros de quebrar o queixo. Este foi um negócio bastante agradável. Sir Recarim falou em voz alta pela primeira vez naquelas 2 horas. A princesa Bird, que dormia pacificamente acima da cabeça de Felix, abriu os olhos, grogue, com o som abrupto. Da mesma forma, Sir Recarim. Felix proclamou com um sorriso satisfeito enquanto se levantava. Ele abaixou a cabeça educadamente e disse uma última vez, vamos nos encontrar novamente algum dia. Então, ele se virou e abriu a porta da sala. Ele fechou depois de ouvir a resposta educada de Sir Recarim. O que você vendeu? Princesa Bird perguntou pela milionésima vez enquanto flutuava na frente de Felix, tentando bloquear seu caminho. Infelizmente, Felix a tratou como o ar e flutuou através dela. Pare de me ignorar, seu idiota. Ela amaldiçoou enquanto perseguia ele. Ela é verdadeiramente a encarnação viva de você, Asna. Felix disparou sem cuidado. Foda-se, não me compare com aquele garoto chorão. Asna praguejou enquanto olhava para a situação dele da cama. Apenas dizendo. Felix encolheu os ombros enquanto olhava para sua pulseira. Ao ver que faltavam apenas 15 minutos para o início do leilão das pedras energéticas, Felix parou de brincar e pediu à rainha que lhe mostrasse o caminho. Como antes, uma flecha apontando para frente surgiu na frente de Felix e ele flutuou rapidamente naquela direção. Arg! Pare de me arrastar. Diga-me pelo menos para onde estamos indo. Não. Alguns minutos depois, Felix estava sentado em um auditório lotado e barulhento, parecendo muitos filhotes de aranha empilhados do alto. À primeira vista, qualquer um poderia adivinhar que pelo menos milhares de pessoas estavam sentadas neste auditório curvo, de frente para um palco bem iluminado. Obviamente, havia salas VIP, mas elas já haviam sido ocupadas por indivíduos que chegaram bem antes dos demais. Neste evento anual, não houve salas VIP pré-reservadas para os convidados. Isso porque todos tinham peso em suas palavras e ações, e não seria adequado dar espaço a alguns e a outros não. Assim, os quartos foram ocupados por ordem de chegada. Isso é apenas para esses tipos de auditórios abertos. Como Felix estava bastante atrasado, acabou sendo teletransportado nesta cadeira que ficava bem no meio do auditório. Honestamente, ninguém parecia reclamar de sentar perto um do outro, já que todos eram considerados colegas dignos. Se esses indivíduos fossem colocados em um auditório cheio de plebeus, a reação deles não seria tão legal. Peng Peng. Senhoras e senhores, bem-vindos à Casa de Leilões Belverian. Depois de ouvir uma saudação de um homem idoso de cabelos brancos que se manifestara no centro do palco, a conversa se acalmou. Estou aqui apenas para recebê-lo e desejar que você aproveite seu tempo sob nossa hospitalidade. O homem idoso sorriu gentilmente ao dizer isso. Então, ele desapareceu novamente. Mas desta vez, uma imagem holográfica de uma beleza de outro mundo surgiu em seu lugar. Ela tinha um rosto inexpressivo enquanto olhava para as pessoas que estavam focadas nela. Eu sou a rainha aí e atuarei como leiloeira. Ela disse com sua voz monótona de sempre. Foi um pouco incomum para Felix ver a rainha enquanto ela falava, mas ele não reagiu muito, pois sabia que o corpo e o rosto dela eram falsos. Era sabido que a rainha nunca tinha sido vista antes. Consequentemente, cada raça tinha suas próprias versões criadas de como seria a aparência da rainha. Nesse caso, ela parecia uma deusa com sua beleza artificial perfeita demais para ser verdade. Vamos começar. Sem mais delongas, ela exibiu o primeiro item leiloado, que era apenas um monte de pedras pretas agrupadas. Eles continuaram emitindo ondas escuras incessantemente.
Essas não foram animações adicionadas, mas as pedras eram realmente capazes de fazer isso na realidade. A razão pela qual o primeiro pacote são 500 pedras elementais da morte de alto grau. Ela acrescentou inexpressivamente, o lance inicial é de 500 milhões de SC. Antes que sua voz pudesse desaparecer, uma conversa barulhenta foi interrompida no auditório, seguida por uma guerra violenta de lances. 600 milhões de SC da sala 15. 670 milhões de SC do assento 199. 710 milhões de SC da sede 1788. Ela continuou anunciando os lances com clareza, embora apenas alguns indivíduos. 999 milhões de SC da sala 70. 999 milhões de SC da sala 70 indo uma vez, duas vezes. Vendido. Clap clap. Félix também se juntou aos aplausos, mas suas pálpebras continuaram se contorcendo ao ver a última oferta por apenas 500 pedras do elemento da morte de alto grau. Caramba, ele sabia que aquelas pedras não seriam usadas para nada além de fins de pesquisa ou como material. Mesmo assim, o preço ainda chegou a 1 bilhão e isso o fez soar um pouco com o que o esperava quando as pedras da ilusão entrassem. Querido Senhor, tenha piedade da minha carteira. Ele orou em sua mente enquanto diminuía os aplausos como os demais. Fim do capítulo. Capítulo 362 Garantido 10.000 pedras de ilusão de alto grau. No momento em que os aplausos cessaram, a rainha exibiu o próximo pacote. Desta vez estava cheio de pedras laranja e era óbvio que o número era muito maior do que o mostrado antes. O segundo pacote contém 100.000 pedras elementais do fogo de alta qualidade. Ela seguiu com, o lance inicial é de 100 milhões de SC. Naturalmente, as pedras do elemental da morte foram colocadas no início para iniciar o leilão e definir a intensidade do início. Mas depois disso, os outros pacotes eram apenas de elemento comum ou elemento incomum. Félix apenas continuou assistindo enquanto todos lutavam com unhas e dentes por eles, já que as pedras energéticas eram um bem obrigatório. Nunca houve muito quando se trata de pedras energéticas. Em pouco tempo, 100.000 pedras elementares de areia de alta qualidade também foram leiloadas. A princesa Bird flutuou na frente de Félix e perguntou com os olhos semicerrados, por que você não está fazendo lances por eles? Ou está fazendo lances telepaticamente? Ela se aproximou de seu rosto inexpressivo e começou a examiná-lo, querendo ver se ele demonstraria alguma reação. Infelizmente, ele era tão estoico quanto os guardas da rainha britânica. TSC. A princesa Bird estalou a língua em aborrecimento e prometeu, vou descobrir o que você está fazendo de uma forma ou de outra. Ainda sem resposta, Félix coçou o queixo enquanto pensava, qual é o meu lance máximo por pedras de ilusão? Eu provavelmente deveria defini-lo em 5 bilhões de SC. Se ultrapassar isso, só posso desistir. Assim como ele pensava, a rainha removeu o pacote que acabara de ser leiloado com sucesso e substituiu-o por outro cheio de pedras de aparência peculiar. Eles não tinham um conjunto específico de cores, pois mudavam constantemente entre eles. Às vezes, eles eram incolores e às vezes se transformavam em pedras cintilantes com arco-íris. Pedras de ilusão, finalmente! Félix exclamou em sua mente, mas sua reação externa foi a mesma dos outros próximos a ele. Encantado e fascinado, o 24º pacote contém 10.000 pedras elementais de ilusão de alto grau. A rainha continuou monotonamente, a oferta inicial é de 650 milhões de SC. Antes que Félix pudesse tentar fazer um lance baixo para poder testar a água, o preço subiu para 720 milhões de SC com uma única oferta. Isso vai ser difícil. Félix apoiou o queixo na mão e continuou observando os lances ferozes em andamento. 840 milhões da sala 33. 950 milhões do assento 133. 2,3 bilhões do assento 98. Somente depois que o lance atingiu esse valor é que a rainha começou a desacelerar suas ligações.
Mesmo os lances não estavam mais sendo aumentados em centenas de milhões. Félix pôde ver com sua visão aprimorada que a maioria das partes interessadas que antes faziam lances ferozes estavam começando a exibir sinais de descontentamento. Mesmo assim, eles ainda estavam empenhados, aumentando a oferta em 50 milhões de SC de cada vez. Em alguns momentos, o preço estava prestes a chegar a impressionantes 3 bilhões e as palmas das mãos de Félix começaram a suar ao perceber que mais de 5 licitantes não tinham intenção de parar tão cedo. Foda-se, não posso deixá-los continuar esperando que possam ganhar se continuarem aumentando lentamente. Félix decidiu dar um lance alto e ele fez. Rainha, por favor, aumente o B. 3,2 bilhões de um convidado anônimo. A rainha anunciou abruptamente, interrompendo um dos 5 licitantes no meio da frase. Ele estava prestes a aumentar a oferta em 40 milhões de SC antes que a oferta saltasse de 3 bilhões para 3,2 bilhões, aumentando em impressionantes 300 e 200 milhões de uma só vez. Filho da puta, você teve que fazer isso na minha vez. O licitante amaldiçoou em sua mente enquanto fechava a boca, não ousando continuar depois disso. Ele já havia ultrapassado o orçamento deduzido para este leilão e não tinha intenção de seguir aquele louco. Aos seus olhos, este era apenas um leilão de pedras energéticas e o capital deveria realmente ser guardado para outros tesouros e itens em diferentes leilões. Ele não foi o único a pensar assim, já que os outros 3 também decidiram retirar-se silenciosamente da guerra de lances. Restaram apenas Félix e outro homem, que não hesitou em aumentar a oferta em 50 milhões. Félix esperou 2 segundos até que a rainha repetisse a última oferta, depois aumentou em 100 milhões de SC. Desta vez, o outro licitante não aumentou instantaneamente como antes. 3,350 bilhões de um convidado anônimo. 3,350 bilhões de um convidado anônimo, indo 2 vezes. 3,400 bilhões do assento 5. Foda-se você! Félix gritou mentalmente, irritando Asnai Jormungand que acabara de começar uma nova partida de xadrez. Silêncio! O Jormungand disse calmamente enquanto montava ao seu lado do tabuleiro. Asna fez isso com um estalar de dedos e começou a trabalhar em suas próprias peças com total tranquilidade. Ainda bem que eles se desconectaram enquanto Félix continuava xingando cada vez que aquele filho da puta aumentava o lance atrás dele. 3.600 bilhões de um assento 5. 3,700 bilhões de um convidado anônimo. Os outros convidados ficaram sem palavras com a guerra de licitações em curso, pois não duvidaram nem por um segundo que o montante proposto não valia nada para aquelas pedras energéticas. Afinal, 10.000 pedras de ilusão de alto grau nunca lhes trariam o mesmo lucro se as usassem como materiais para poções ou substâncias. Ninguém era tolo em desperdiçá-los assim, já que a recuperação de energia poderia ser feita usando pedras de qualidade média. Além disso, os linhadores de sangue ilusórios nunca alcançam o 4º estágio de substituição, já que as feras ilusórias de nível 5 foram extintas ou se esconderam. Félix também sabia disso, portanto, ele ficou muito chateado por ter acabado contra um licitante que parecia bastante desesperado por eles. No entanto, ele ainda não tinha intenção de parar, já que o lance final ainda não havia atingido seus limites. Felizmente, parecia que até mesmo aquele licitante estava começando a sentir o peso do grande preço enquanto esperava até que a rainha estivesse prestes a ligar 3 vezes, então ele acrescentou 20 milhões extras. 4,100 bilhões de um convidado anônimo. Foda-se, se ele acrescentou depois disso, vou deixar isso para ele. Félix não aguentava mais. Ele queria continuar até 5 bilhões, mas sentiu que uma veia definitivamente quebraria se ele fizesse isso. Ele estava fazendo o possível para continuar parecendo o mais estoico possível quando seu coração estava prestes a explodir em chamas. 4,100 bilhões de um convidado anônimo, indo 2 vezes, vendido. A rainha bateu o martelo com força, sem dar nem um segundo ao candidato de Félix para se recuperar. Clap clap clap. Honestamente,
Félix nem sabia se deveria se sentir feliz por vencer a licitação ou não, pois sentia que havia sido enganado em pelo menos $500 milhão nesta guerra de licitações. Suspiro, nenhum dano foi causado, o dinheiro pode ser ganho novamente, mas oportunidades como essas eram difíceis de conseguir. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Então, ele sorriu levemente e começou a bater palmas juntando-se aos aplausos ensurdecedores. A princesa Bird não percebeu sua turbulência emocional enquanto estava absorta na guerra de lances anterior. Se fosse o chefe, sentado ao lado de Félix, ele teria notado tudo. Então, foi uma bênção que a princesa Bird o acompanhasse. Depois que os aplausos cessaram, a rainha enviou uma mensagem para Félix: "Parabéns, o código serial do pacote foi enviado a você por e-mail." Félix não respondeu porque sua atenção foi roubada por uma notificação holográfica, implicando que 4 bilhões e 100 milhões SC foram transferidos para a casa de leilões Belverian. Félix suspirou suavemente e removeu a maldita notificação de seu rosto. No entanto, ele ainda não se teletransportou para fora do leilão como alguns convidados estavam fazendo depois de garantirem o que queriam. Ele não foi estúpido em sair agora, já que a princesa Bird poderia adivinhar que ele já havia conseguido o que queria. Por isso, ele esperou mais 10 minutos antes de estalar o dedo, ativando o processo de teletransporte. "Espere por mim", a princesa Bird implorou em tom de pânico depois de ver que ele estava se transformando em partículas de luz. Como ela era apenas um holograma, ela não podia se teletransportar para fora como Félix. Assim, ela teve que flutuar manualmente para fora do prédio. Quando ela chegou ao portão, Félix não estava em lugar nenhum. "Landlord, eu vou te matar", Princesa Bird gritou com as bochechas coradas de raiva depois de perceber que foi deixada para trás. Ela rapidamente escolheu uma direção e começou a procurá-lo. Ela não queria informar seu pai agora, pois sabia que ele iria repreendê-la por tê-lo perdido em primeiro lugar. Enquanto ela procurava por toda parte como uma mulher viciada em crack, Félix andava casualmente pelas ruas com um rosto e roupas diferentes. Ele até removeu seu nome acima da cabeça para permanecer sutil. Atualmente, ele estava indo para um dos 3 leilões de linhagem neste evento. Ele marcou isso anteriormente, já que havia uma linhagem de areia épica de nível 6 em sua lista de itens e uma linhagem de ilusão épica de nível 4. Ele queria protegê-los de qualquer maneira, já que os impostos alfandegários entre os impérios não se aplicavam aos participantes deste evento. Se não fosse assim, Félix teria tossido sangue depois de ler as taxas alfandegárias das 10.000 pedras de alta qualidade. Afinal, o peso de uma entrega tão grande definitivamente o faria pagar 50 milhões de SC extras. Fim do capítulo. Capítulo 363 Comprando as linhagens. Em pouco tempo, Félix pôde ser visto sentado dentro de uma pequena sala que tinha apenas 2 cadeiras e uma janela de vidro. Esta não era uma sala VIP, mas apenas uma sala normal dentro desta casa de leilões, que não tinha assentos como a anterior. Cada um tinha seu próprio quartinho que espiava a imagem holográfica da rainha. Ela estava flutuando no centro enquanto exibia uma garrafa com um líquido escuro dentro dela. Esta é uma linhagem épica de nível 6 da Lavania Bulldozer. A oferta inicial é de 700 milhões de SC. Ela continuou: "Todos os detalhes estão em suas telas. Vocês têm 2 minutos para lê-los corretamente antes de começarmos a licitar." Félix olhou para eles, mas não os leu com atenção. Em vez disso, ele percorreu a lista de itens atualizados, querendo ver quais itens foram adicionados recentemente pelos convidados. Enquanto ele os lia, a licitação pela linhagem já havia começado e o preço subiu para 1 bilhão de SC sem qualquer sinal de parar. "Oh!" Félix exclamou de alegria depois de ver que outra linhagem de ilusão épica de nível 4 foi adicionada recentemente. Ele já pretendia comprar uma linhagem de ilusão épica de nível 4 deste leilão e outra que seria colocada em um dia diferente. Ele sabia que somente comprando muitos deles poderia realmente obter 1% ou 2% do primogenitor da ilusão. Afinal, eles eram apenas feras de nível 4.
Se fosse por qualquer outro elemento incomum, Félix nem sequer piscaria neles. Infelizmente, se ele quisesse utilizar seu elemento de ilusão, este era o caminho a seguir. Clap clap clap. Félix juntou-se aos aplausos abruptos após o leilão bem-sucedido do item. Quando tudo se acalmou, a rainha exibiu outra linhagem e Félix abaixou a cabeça em desinteresse. Não era o que ele procurava e provavelmente demoraria um pouco até que as linhagens que ele queria aparecessem. Afinal, havia vários elementos. Mesmo que o leilão decidisse exibir uma única linhagem para cada elemento além do raro, o número de garrafas poderia chegar a centenas. Como esperado, Félix teve que esperar uma hora inteira até que a rainha mencionasse: esta é uma linhagem de luto do espectro de nível 4 épica. O lance inicial é de 250 milhões de SC. Ela deu-lhes 2 minutos para lerem os detalhes e Félix decidiu relê-los, pois não se lembrava de muita coisa. Nome da linhagem: Spectrum Urnilin. Nível: 4. Classificação: Elemento épico. Ilusão. Conjunto de habilidades passivas: visão ilusória, endurecimento da pele, imunidade a alucinações *, etc. Conjunto de habilidades ativas: sugestão ilusória, reflexo de ilusão *, pele ilusória *, etc. História: Spectrum Urnilin é uma espécie de verme que usa elementos de ilusão para evitar predadores. Atualmente está sendo criado internamente pela família galesa no Império Bardô. Félix não ficou nem um pouco surpreso com o fato de que a fera estava sendo criada internamente em vez de caçada na galáxia de Andrômeda. Ele entendeu que 99% das linhagens ilusórias nos mercados foram todas vendidas pelas famílias reprodutoras. Quanto às feras ilusórias caçadas, eles raramente aparecem nos leilões. Se o fizessem, seria apenas uma besta lamentável de nível 1. Isso porque era quase impossível caçá-los com suas habilidades peculiares. Se até o nível 1 estava causando tantos problemas aos caçadores, que tal o nível 5+? Até agora, ninguém sabia se havia uma besta ilusória de nível 5 ou não, já que ela nunca foi vista antes. Félix sabia da existência dos primogenitores, ele entendia que provavelmente existiam até bestas de ilusão de nível 7. Afinal de contas, para que a linhagem do primogenitor da ilusão alcançasse uma besta de nível 1, era impossível não alcançar primeiro as bestas de nível mais alto. Ele acreditava que a única razão pela qual ninguém encontrava aquelas feras de alto nível era porque elas estavam se disfarçando. O Jormungand havia declarado antes que ninguém tinha visto o verdadeiro primogenitor da ilusão devido à sua constante mudança de forma realista. Essas feras podem não ser capazes de se transformar tão bem quanto o primogenitor da ilusão, mas poderiam pelo menos enganar os humanos. Então, essas feras ilusórias podem ter sido avistadas milhões de vezes por caçadores sem o seu conhecimento. Por favor, comece a licitar. Félix fechou os detalhes após ouvir o anúncio da rainha. 280 milhões da sala 14. 310 milhões do quarto 133. 390 milhões do quarto 63. A essa altura, o preço já havia ultrapassado as linhagens épicas de nível 5 conhecidas no mercado e ainda estava subindo lenta mas seguramente. Félix decidiu entrar na brincadeira aumentando 60 milhões de uma vez, elevando o preço para 450 milhões. Depois de algumas idas e vindas, Félix acabou vencendo após seu último lance que atingiu 590 milhões de SC. São linhagens de areia épicas duplas de nível 5. Mesmo assim, Félix nem se incomodou com isso, pois sabia que seu dinheiro retornaria de uma forma ou de outra depois que ele colocasse as garrafas de volta em outros leilões. Se não fosse contra as regras colocá-los de volta neste evento, ele o teria feito após extrair a essência. Infelizmente, os leilões não queriam ver os convidados comprando produtos neste leilão e revendê-los em outro. Isso atrapalharia todo o evento de 7 dias. Algumas horas depois, Félix já havia garantido as outras linhagens ilusórias depois de pagar 510 milhões por isso.
Agora, ele estava simplesmente esperando que a linhagem épica de areia de nível 6 aparecesse. Foi mantido no final do evento com mais 5 linhagens de mesma classificação e nível. Felizmente, foi apresentada mais cedo do que as outras, pois a rainha exibiu a garrafa no ar e disse-lhes que o preço inicial era de 650 milhões de SC. Félix releu seus detalhes naqueles 2 minutos de espera e não pôde deixar de esperar que a reação de todos fosse morna, já que as habilidades da linhagem não eram realmente as melhores em comparação com suas contrapartes. Isso se deve ao fato de ser da espécie Cat. Afinal, as características evolutivas dos gatos não eram tão compatíveis com o elemento areia. Mas eles eram incríveis se o elemento fosse a escuridão. Esse mesmo conceito se aplica a outras espécies. Por exemplo, espécies de pássaros com elemento água não seriam tão boas quanto animais marinhos com o mesmo elemento. Portanto, a compatibilidade também deve ser levada em consideração na escolha de uma linhagem. Félix nunca se incomodou com nada disso, pois estava simplesmente buscando a essência primogenitora daquelas linhagens. 690 milhões do quarto 1784. 730 milhões do quarto 986. 790 milhões da sala 41. 820 milhões do quarto 1784. Como ele esperava, a rainha iniciou o leilão. Os lances vinham de apenas 4 quartos e os lances mais recentes não aumentavam muito. Até agora tudo bem, Félix sorriu fracamente. Farei uma jogada quando o preço atingir 1,5 bilhão de SC. Demorou pelo menos 1 minuto até que o lance chegasse, já que restavam apenas 2 licitantes no final e eles aumentavam em 20 milhões a cada vez. Rainha, por favor, adicione 50 milhões de SC. Félix perguntou em voz alta, sem se preocupar em falar mentalmente já que não havia ninguém com ele e aqueles quartos não eram acessíveis aos fantasmas. 1,550 bilhão da sala 99. A rainha anunciou. Os 2 licitantes ficaram em silêncio ao perceberem que outro concorrente havia se juntado a eles. No entanto, eles ainda queriam testar os limites de Félix, já que um deles aumentou em 40 milhões e o outro o seguiu em 30 milhões. Rainha, 200 milhões. Félix disse calmamente. Com isso, o lance final chegou a 1,820 bilhão de SC. Esses 2 licitantes queriam aumentar um pouco mais o preço só para irritar Félix por arruinar suas chances de comprar o Bloodliner mais barato, mas não ousaram. Afinal, eles não queriam que a linhagem acabasse em suas mãos com aquele preço quando a espécie da fera nem era a melhor no mercado de elemento areia. Eles poderiam comprar uma linhagem épica de escorpião de nível 6 adicionando apenas 200 milhões de SC ou mais. Consequentemente, eles pararam de licitar imediatamente. 1.820 bilhões de SC da sala 99, indo uma vez, 2 vezes. Vendido. Bam! Clap clap, ufa, finalmente um golpe de sorte. Félix suspirou de alívio ao ouvir o som do martelo seguido de aplausos. No entanto, ele não ficou por perto para se deleitar com eles, pois precisava acompanhar outro leilão que vendia poções, substâncias, materiais, etc. Seu principal alvo era a poção elemental. Se ele achasse mais barato, ele iria não hesite em pegar um. Félix sempre precisaria de novos elementos se quisesse continuar em seu caminho único de linhagem de primogenitores. No entanto, se a poção fosse muito cara, Félix só poderia desistir dela e continuar contando com materiais para prepará-la. Afinal, seu preço de mercado era de 5 bilhões de SC. Como não houve oferta, esse preço poderia se multiplicar com um estalar de dedos neste evento. Embora o resto dos humanos que despertaram um novo elemento com a poção elemental não aumentassem seu índice de afinidade tão rápido quanto Félix, ainda assim eles poderiam chegar totalmente a 50% se estivessem dispostos a pagar muito dinheiro. Qualquer um que almejasse a poção elemental estava além de podre de rico e poderia desperdiçar dezenas de bilhões para aumentá-la. Félix não queria comprometer a maior parte de seu capital restante para lutar contra eles.
Ele ainda queria comprar um artefato corporal decente, outras poções, os materiais da poção elemental e muito mais. Fim do capítulo. Capítulo 364 A Aliança Anti-Real. Depois que o corpo de Félix foi reconstruído do lado de fora do portão, ele massageou as têmporas com uma expressão irritada: não posso ficar escondido daquela pirralha para que ela não conte ao pai e ele acabe se juntando a mim. Félix sabia que abandonar a princesa Bird por algumas horas não causaria nenhum problema, já que o chefe não iria expulsá-lo do evento por causa disso. No entanto, se ele continuasse abusando da sorte assim, pareceria muito desrespeitoso para o chefe, que era a única razão pela qual ele poderia participar deste leilão. Quem sabe ele poderia acabar sendo expulso pelo chefe caso se sentisse descontente com ele. Félix não queria ser expulso no primeiro dia do evento, pois sabia que a cada dia a qualidade e a raridade dos itens continuariam aumentando. Ao final do evento, haveria um último leilão co-hospedado que poderia ser acessado apenas pelos convidados que gastassem pelo menos 5 bilhões no evento. Félix não queria perder, embora não tivesse ideia de quais itens seriam leiloados. Por isso, ele voltou ao seu disfarce anterior e mostrou o nome do seu senhorio acima de sua cabeça. Então, ele caminhou em direção a um restaurante, querendo comer alguma coisa, já que o próximo leilão de sua lista só começaria em 2 horas. Bom, já havia começado e terminado a venda do primeiro lote de itens. Félix estava planejando participar do segundo lote do dia. Foi assim que todos os leilões funcionaram neste evento para dar ao convidado a oportunidade de visitar o maior número possível de leilões e ao mesmo tempo não perder muitos itens devido a limitações de tempo. Em poucos minutos, Félix chegou à entrada de um prédio de aparência antiga e de apenas 2 andares. Félix esperou alguns segundos pela sua vez na fila antes de entrar. Como sempre, o espaço interior foi imensamente ampliado, possibilitando que milhares de pessoas comam nas mesas. Embora pudesse ver que o restaurante estava lotado e movimentado, percebeu que o barulho nunca ultrapassava um certo limite. Isso fez com que a cena parecesse animada, mas ao mesmo tempo tolerável para sentar e saborear a comida. Rainha, por favor, me teletransporte para uma aba vazia. Sério. O pedido de Félix foi interrompido depois que seus olhos pousaram no chefe olhando para ele sem palavras com a princesa Bird fazendo beicinho ao seu lado. Havia uma mulher e 3 homens sentados com ele na mesma mesa, que ficava perto da entrada, deixando bem visível para quem entrasse. Eu vou me dar mal. As pálpebras de Félix se contraíram quando ele rapidamente virou a cabeça para a esquerda, agindo como se não as tivesse visto. Infelizmente, no momento em que a princesa Bird o viu, foi quase impossível para ele escapar de ficar sentado com eles. Ali está ele. A princesa Bird apontou o dedo para Félix e resmungou para o pai: ele me abandonou na casa de leilões Belverian. Eu até procurei horas por ele. Antes de terminar seu discurso, ela rapidamente cobriu a boca com as mãos, parecendo que ela disse algo que não deveria. A expressão descontente do chefe ao olhar para ela deixou bastante óbvio que ele não gostou do que ela acabou de mencionar. Você não me disse há 1 hora que se sentiu entediado e o deixou no leilão. O chefe questionou-a telepaticamente com uma carranca profunda, ousando mentir para mim agora. Eu não queria que você me repreendesse. Ela enviou uma mensagem com uma expressão injustiçada: além disso, a culpa é daquele bastardo. Nós o homenageamos ao convidá-lo e ele não deu valor a isso. Mude a culpa o quanto quiser. O chefe lançou-lhe um olhar severo: você ainda não está escapando da punição por mentir. Isso é tão injusto. Os olhos da princesa Bird ficaram lacrimejantes ao saber que um treinamento infernal a aguardava após o evento. Quanto ao senhorio, vou lidar com ele sozinho. O chefe enviou esta mensagem enquanto gesticulava gentilmente com a mão para que Félix se aproximasse da mesa. Caramba, deveria ter jejuado durante o dia se soubesse que isso teria acontecido. Félix reclamou mentalmente enquanto caminhava em direção a eles com um sorriso educado.
Depois de chegar ao lado do chefe, ele acenou com a cabeça respeitosamente em direção a ele e aos idosos na mesa com ele. Então, ele olhou para a ofendida princesa Bird e perguntou descaradamente: para onde você fugiu? Não concordamos em nos encontrar no portão do leilão. Os olhos da princesa Bird se arregalaram em descrença com a porcaria que ele estava vomitando sem mudar de expressão. Assim que ela abriu a boca, querendo negar sua besteira, o chefe riu alto e disse: perdoe minha filha. Ela pode ser um pouco desajeitada e esquecida. Félix balançou a cabeça e disse com uma expressão satisfeita: permita-me discordar, realmente gostei da companhia dela. E se não a tivesse perdido, teria adorado tê-la por perto no leilão anterior. A princesa Bird conseguiu pronunciar apenas isso, pois sua respiração acelerada de raiva tornava impossível construir uma frase. Olhando para suas bochechas e orelhas avermelhadas, Félix sorriu gentilmente: estou feliz que você sinta o mesmo. Não querendo fazê-la tossir sangue ou desmaiar, Félix voltou sua visão para os 4 idosos e pediu educadamente: posso jantar com vocês? Seja meu convidado. Um homem com um longo bigode branco que chegava até o peito fez um gesto para que Félix ocupasse o lugar vazio perto do chefe. Velha águia. Enquanto isso, ela enviou uma mensagem ao chefe: devemos perguntar a ele sobre seus apoiadores aqui ou manter tudo conforme planejado. Vamos esperar. É muito público e há muitos fantasmas ao nosso redor. O chefe respondeu enquanto estendia a mão para Félix: este é Landlord, um jogador de ouro de nível intermediário, dono de 3 títulos exclusivos e também um dos indicados ao prêmio Low Elo de melhor jogador anual. Incrível! Então este é o jogador que criou a confusão há 15 dias. Que jovem notável! Os 4 idosos agiram surpresos à sua maneira, fazendo Félix acenar com as mãos enquanto respondia: vocês estão me dando muito crédito, idosos. Eles estão pensando que eu não sei sobre eles e sua pequena aliança. Félix sorriu em sua mente enquanto olhava para os rostos jovens sobrenaturais daqueles fogues. Se não fosse pelas memórias da vida anterior de Félix, ele simplesmente saberia sobre suas origens, mas não sobre sua aliança oculta que não estava aberta atualmente. Como ele poderia não saber da aliança anti-realeza que iria declarar guerra ao Império Mariana 15 anos depois se a linha do tempo não fosse bagunçada por ele? Foi a primeira guerra massiva na Via Láctea em centenas de milhares de anos. Como os progenitores, ele se lembrava vividamente. Josiah Everglow, uma lendária linhagem de sangue do 6º estágio e a futura rainha do reino Everglow. Félix começou a relembrar as peças que conhecia. A família dela foi supostamente assassinada pela família real, deixando para trás apenas o tio dela, que estava sentado no trono. Félix não sabia exatamente se a família real realmente tinha alguma relação com o assassinato ou não, mas sabia que o reino Everglow era o reino mais forte do império. O rei era um Origin Realm Bloodliner enquanto suas frotas estavam superequipadas. Eles poderiam até dar à família real uma chance de ganhar dinheiro se uma guerra ocorresse. Esta foi a razão pela qual todos presumiram que a família real era a responsável pelo assassinato, uma vez que o reino começou claramente a ser considerado uma ameaça ao império. Isso foi tudo o que Félix conseguiu lembrar depois de ver o rosto de Josiah. Enquanto isso, para aqueles 3 fogues que pareciam ainda mais jovens do que ele, Félix lembrou que eles eram os 3 líderes da Federação do Santuário. Esta federação era conhecida por ser a 3ª superpotência mais forte do Império desde que foi criada por uma aliança estreita de 3 reinos. Atados no sentido de que seus territórios compartilhavam as fronteiras e todas as grandes decisões em cada reino estavam sendo votadas. Isso foi o máximo que a péssima memória de Félix pôde ajudá-lo a identificar aqueles 4. No entanto, saber que ele estava sendo alvo de toda a aliança anti-real, em vez de apenas do chefe Maganda, mudou a perspectiva de Félix sobre todo o assunto. No início, ele acreditava que o chefe pretendia que seus apoiadores obtivessem um método para criar essas linhagens anormais para capacitar seu povo, mas agora
Ele tinha 70% de certeza de que eles estavam desesperados para obter seu método, para capacitar seus linhadores de sangue para a guerra que se aproximava. Parece que desta vez vou estragar bastante a linha do tempo. Félix suspirou em sua mente enquanto participava de lisonjas sem sentido e conversas com os mais velhos. Nenhum deles mencionou nada particular sobre ele ou suas linhagens. Eles mantiveram a conversa monótona a ponto de Félix começar a duvidar de seu julgamento. Infelizmente, suas dúvidas evaporaram depois que ele foi solicitado a encontrá-los no leilão co-hospedado final. Se você não conseguir garantir um lugar sozinho, nós o convidaremos como um fantasma para assistir ao maior leilão da galáxia. O chefe informou. Obrigado pela oferta. Com certeza estarei lá. Félix sorriu educadamente enquanto se levantava. Foi realmente um prazer conhecer vocês, idosos. O prazer é nosso. Os idosos sorriram de volta. Vá com ele. O chefe alertou a descontente Alicia. Não crie mais problemas para Sir Landlord. Pai, você é... Assim como a princesa Bird queria fazer um discurso retórico, ela foi encarada pelo chefe e conteve sua queixa. Princesa, vamos nos divertir. Félix sorriu levemente enquanto caminhava em direção à porta. Desgraçado. As bochechas da princesa Bird ficaram vermelhas enquanto flutuava atrás dele. Não diga uma besteira que possa ser mal interpretada. Vendo que estava longe dos veteranos, Félix desistiu e ordenou: Pirralho, se você não quer ser abandonado de novo, é melhor parar de me irritar nos leilões. Quem você pensa que é para me dar ordens? Princesa Bird zombou. Nem mesmo meu pai se atreve a me dar ordens. Não é à toa que você se transformou em uma criança mimada. Félix murmurou enquanto verificava o mapa. Depois de definir seu próximo destino, ele partiu enquanto era perseguido pela mal-humorada princesa Bird. Fim do capítulo. Capítulo 365 Escravidão na Era UVR. 6 dias se passaram rapidamente. Félix acabou comprando apenas algumas poções úteis e um artefato corporal caro que lhe custou 5 bilhões de SC. Mas valeu totalmente a pena, já que suas defesas eram capazes de resistir até mesmo aos Bloodliners de pico do 4º estágio e tinham outras utilidades que eram perfeitas demais para ele. Naturalmente, este artefato usava futark gravado recarregável, possibilitando que Félix continuasse a usá-los por muito tempo. Infelizmente, ele não conseguiu a poção elemental já que seu preço final subiu para 9 bilhões de SC. Félix sentiu que valia mais a pena encomendá-lo como fez anteriormente do que gastar aquela quantia em um. Porém, como a mistura não estava 100%, Félix corria o risco de perder todos os seus materiais se ela falhasse. Então, esse método poderia acabar custando ainda mais se ele tivesse um golpe de azar e falhasse 3 vezes seguidas. Ainda assim, Félix gastou 4 bilhões de SC para garantir um lote inteiro de materiais no leilão de materiais. Ele preferia manter seus pontos de jogo sempre que pudesse comprar qualquer coisa com moedas. Naqueles 6 dias, Félix gastou um total de 16 bilhões de SC e ficou com outros 25. A razão pela qual aumentou em 5 bilhões foi devido ao fato de seus mapas de ruínas antigas terem sido leiloados por um preço mais alto do que a estimativa mínima. Ele recebeu 20 bilhões de SC no início de Sir Recarim e depois de serem leiloados, Félix recebeu 25 bilhões de SC. Obviamente, o leilão aquático deduziu os 20 bilhões de SC que possuíam mais taxas de 1% para cada mapa leiloado. Se não fosse por este evento de leilão anual que estava repleto de senhores podres e ricos de todos os cantos da galáxia, Félix teria apenas obtido 15 bilhões de SC desses 5 mapas. Isso porque ele não tinha os canais necessários para colocá-lo nas mãos dos membros do alto escalão. Felizmente, tudo funcionou bem e agora ele ainda tinha capital suficiente para participar do maior leilão da galáxia, ao mesmo tempo em que garantiu todos os itens e materiais marcados que precisava. Bem, nem todos, já que estava faltando um último coisa. Atualmente, Félix estava caminhando com a princesa Bird em direção ao leilão.
Ela parecia bastante envergonhada enquanto corava com o que Félix estava dizendo. Você tem certeza de vir comigo para este? Félix enfatizou, eles estão leiloando escravos de várias raças e estariam todos nus. Até mesmo humanos. Você está mentindo para mim. A princesa Bird respondeu enquanto abaixava a cabeça, eles não são escravos, mas servos. Então, duvido que o leilão os tire de suas roupas. Hehe, você é muito ingênuo para o seu próprio bem. Félix insistiu, servente é apenas um bom termo para descrever os escravos em nossa era moderna para tornar moralmente justificável comprar e vender pessoas que assinaram um contrato de escravos. Ele riu, você acha que o leilão ousaria vendê-los sem mostrar seus ativos? Então o que? A princesa Bird gaguejou com as orelhas ficando vermelhas, tenho idade suficiente para ver pessoas nuas e não me importo de fazer isso. Velho o suficiente, minha bunda. Félix zombou, você mal tem 13 anos. Eu não tenho 13 anos. A princesa Bird gritou agitada, tenho 16 anos. Na minha tribo, já sou adulta. Eu vejo. Félix encolheu os ombros, acho que não há problema em ver os órgãos genitais de outras pessoas juntos. Ao ouvir isso, os batimentos cardíacos da princesa Bird começaram a acelerar depois de imaginar aquela visão. Ela pode ter 16 anos e ser considerada uma adulta em sua tribo, mas ainda era uma criança em seu coração devido à mimação de seu pai. Para uma criança como ela, que ainda nem pegava a mão de um homem, foi um salto gigantesco olhar imediatamente para pessoas nuas com um homem. Ela tentou endurecer para não parecer uma criança, mas pensando bem, percebeu que morreria de vergonha se participasse desse leilão com Félix. Tosse, meu pai está me ligando. A princesa Bird olhou para sua pulseira e saiu rapidamente. No entanto, ela não se esqueceu de deixar um comentário sarcástico, só para que você saiba. Eu teria ido totalmente com você se não fosse por ele. Eu não sou uma criança. Finalmente me livrei dela. Félix sorriu mentalmente enquanto aumentava sua velocidade em direção ao leilão. Félix sempre planejou comprar 2 ou 3 servos que fossem leais a ele e pudessem aliviar alguns de seus fardos. Porém, ele nunca teve capital ou rede para comprar fortes, seja na 4ª etapa de reposição e acima. Quanto abaixo, ele nunca os considerou um investimento digno. Afinal, ele queria ajudar seus servos a continuarem sua integração e seria melhor se eles fossem superiores, possibilitando que ele os empurrasse para o pico do 6º estágio de substituição. Félix até tinha planos de dar a eles uma linhagem de primogenitor em seu 6º estágio de substituição, tornando-os os linhadores de sangue mais fortes abaixo do reino de origem. Havia centenas de elementos e isso significava que havia centenas de primogenitores. Félix não poderia usar todas as suas linhagens e seria extremamente tolo não aproveitar o resto. Ele tinha planos de longo alcance de criar um pelotão leal de linhadores de sangue primogenitores que pudessem acompanhá-lo e estar sempre a seu serviço. Afinal, ele estava 100% certo de que nenhum deles iria traí-lo ou agir contra ele devido à existência da rainha supervisionando cada pequeno pensamento desleal que eles tivessem. No entanto, se o primogenitor acordasse e realmente possuísse seus corpos, ao contrário do que Jormungand fez, essas restrições contratuais seriam quebradas, pois a consciência morreria. Félix seria deixado sozinho contra um primogenitor no corpo de seu servo. Com isso dito, Félix só estava pensando nesses assuntos por enquanto e isso não iria acontecer até muito tempo. Pelo menos até que os servos que ele iria comprar cheguem à 6ª etapa de reposição. Ele escolheu esse estágio especificamente porque era impossível substituir a linhagem do primogenitor sem a presença de Asna ou do dono da linhagem. Mesmo usar outra linhagem primogenitora não resolveria o problema, mas tornaria tudo ainda pior, já que essas linhagens lutariam quando houvesse opressão sobre elas. Isso sem considerar o fato de que o primogenitor acabaria acordando antes mesmo que o Bloodliner atingisse 99% de integração para substituí-lo. Em suma, o 6º estágio de substituição foi o melhor estágio para outros humanos utilizarem a linhagem do primogenitor, ao contrário da situação de Félix.
Em pouco tempo, Félix pôde ser visto relaxando dentro de uma sala que lembrava um pouco aquela em que ele estava anteriormente. A única diferença seria o tamanho, já que este era bem maior. No entanto, ainda havia apenas 2 cadeiras nela. Na frente de Félix, havia uma janela de vidro que espiava a imagem holográfica da rainha. Mas, ao contrário de antes, havia um palco branco circular flutuante que podia ser visto por todas as janelas deste auditório. Vamos começar, a rainha disse inexpressivamente enquanto apontava o dedo para o centro do palco circular. Félix prestou muita atenção às partículas de luz reunidas que se moldavam a um corpo humano, mas tinham uma cabeça e uma cauda estranhas. Depois que as luzes se apagaram, Félix exclamou em estado de choque: eles realmente forçaram alguém a assinar o contrato. Como? Não foi só ele que reagiu excessivamente ao ver um menino branco pálido com pernas e braços peludos e cinzentos. Ele também tinha uma cauda cinza e fofa. No entanto, a atenção de Félix estava no rosto do menino que lembrava um feroz lobo de inverno com suas longas orelhas que ficavam no topo de seus cabelos grisalhos. Ele estava vestindo apenas cueca, escondendo suas partes sensíveis. Ele parecia estar cochilando, pois mal conseguia manter os olhos abertos. Esta é Lilian de The Winterwolf Reis in the Bloodstream Galaxy. O lance inicial é de 800 milhões de SC. Ela continuou com indiferença, os detalhes completos dele estão nas suas telas. Vocês têm 10 minutos para lê-los corretamente antes de começarmos a licitar. Eles realmente conseguiram uma daquela corrida. Félix realmente abriu os olhos depois de ver um membro da Winterwolf Reis que era amplamente conhecido na UVR por ser impossível de escravizar devido à sua dignidade intransigente. Eles não tinham problemas em morrer e ver pessoas próximas morrerem com eles se isso significasse manter sua dignidade intacta. Isso tornou impossível fazê-los assinar voluntariamente o contrato de escravos. Naturalmente, havia outras maneiras de transformar alguém em escravo, mas nenhuma delas seria tão boa quanto usar a pulseira AP e a rainha. Afinal, chips e coisas do tipo que manipulam com força os pensamentos do escravo iriam derrubar a qualidade do escravo. Enquanto isso, usar outras formas de ameaçar suas vidas, como um colar elétrico ou algo semelhante, não era diferente de usar a pulseira AP. Aqueles dispostos a morrer antes de assinar o contrato também não hesitariam em morrer ao trair seus proprietários. Assim, os braceletes AP e a rainha eram os melhores dos melhores quando se tratava desses assuntos imorais. Havia também uma boa vantagem em usar o contrato de escravos. Isso foi segredo. Ninguém saberia se alguém era escravo ou não, já que ele usaria apenas uma pulseira AP como todo mundo. Se lhe ordenassem que mentisse sobre a sua escravatura, estava obrigado pelo contrato a fazê-lo. Isso deixaria qualquer um se perguntando se a pessoa com quem estavam falando era um homem ou apenas um escravo. Isso é bastante doentio, na verdade. O fato de que as pessoas poderiam ser escravizadas para manter suas vidas, mas ninguém jamais saberia disso ou tentaria ajudá-las a sair de sua situação. Além da rainha, que só poderia enviar um protocolo de emergência na primeira vez. Ela não poderia mais fazer isso quando alguém assina o contrato, pois isso torna a propriedade sem direitos. Isto foi bastante irônico, pois todos assumem que com o avanço da tecnologia essas questões imorais seriam destruídas de uma vez por todas. Mas, na realidade, eles se tornaram ainda mais prevalentes. Nesta era actual, os escravos ou servos da rainha, como eram chamados pelos ativistas anti-escravatura na UVR, já tinham sido abraçados pela maioria, gostassem ou não, e tornaram-se parte da sociedade universal. Assim como eles, Félix também foi forçado a adotá-la depois de ter estado em contato com a UVR por mais de 20 anos em sua vida anterior. Ele ficou enojado com isso no início, mas ano após ano vendo seus companheiros de clã levando consigo seus servos da rainha para missões e sobrevivendo apenas devido a eles, Félix parou de ir contra a corrente. Se mesmo a Esgalliance não quisesse acabar com a escravatura simplesmente adicionando uma nova regra proibindo os contratos de escravatura,
Por que é que Félix continuaria a rejeitá-la quando ela iria permanecer enquanto ele estivesse vivo e após a sua morte? No momento, ele estava apenas observando indiferentemente aqueles licitantes que lutavam com unhas e dentes para comprar aquele garoto Winterwolf. Ele não tinha intenção de se juntar à diversão, pois não estava interessado em criar aquele filho. Ele queria servos úteis e aquele garoto ainda precisava de anos de esforço e recursos para transformá-lo na máquina de matar pela qual sua raça era conhecida. Além disso, era muito conhecido para possuí-lo, já que Félix não poderia simplesmente mantê-lo escondido em seu porão ou algo assim. Por último, qualquer raça além dos humanos não poderia realmente utilizar o sistema de linhagem, já que tinham seus próprios caminhos de cultivo e sistemas. Félix queria servos humanos por esses dois motivos. Bam! No final, a rainha bateu o martelo após pagar pela terceira vez e ninguém parecia disposto a aumentar o preço. Foi um preço alto mesmo para Félix, que tinha 20 bilhões nos bolsos. 8 bilhões para um garoto lobo do inverno. Félix suou um pouco. Espero que o pico de linhagem de sangue do quarto estágio permaneça abaixo de 5 bilhões, assim como Li Online. Fim do capítulo. Capítulo 366 Comprando 2 Bloodliners de quarto estágio. Depois que o Winterwolf Boy foi leiloado com sucesso, mais alguns servos o seguiram. A maioria deles eram de raças diferentes, que não estavam tão no topo da árvore de poder, autoridade da Esgalliance. Se fossem colocados, teriam no máximo um pequeno ramo como a raça humana. Naturalmente, as raças no poder dominante não seriam vendidas em nenhum leilão público como este, uma vez que ofenderia a raça a que pertenciam. As raças no topo, como a raça das bruxas, a raça dos anões, etc., sempre tiveram menos números, mas estavam mais unidas do que nunca, ao contrário da raça humana e outras. Eles não podiam aceitar que alguém do seu próprio povo fosse escravizado por um membro inferior da aliança. Assim, cada um deles criou ao longo dos anos contramedidas contra o contrato de escravidão e contra aqueles que sequestraram um de seus parentes. Assim como a Space Worm Reis, que criou o contrato vitalício para dar apoio aos seus juniores sempre que estivessem fazendo entregas ou apenas brincando no espaço, abrindo buracos de minhoca aleatórios. Portanto, se alguém planeja sequestrar um anão ou uma bruxa, é melhor que seja impossível encontrá-los. Se fossem leiloá-los, isso seria feito em leilões do mercado negro, não neste. Enquanto isso, ninguém daria a mínima se um humano fosse sequestrado, a menos que ele fosse famoso ou tivesse uma figura ou histórico notável o apoiando. Não é novidade que a maioria das raças eram exatamente como os humanos neste caso, tornando possível sequestrá-los e forçá-los a um contrato de escravos apenas para serem vendidos mais tarde. Exatamente como aconteceu na última hora desde o momento em que Félix pisou neste leilão. Um escravo após o outro passou pela expressão entorpecida de Félix enquanto ele estava apenas esperando que uma boa oferta aparecesse. Até agora, havia muitos Bloodliners de terceiro ou quarto estágio que foram vendidos. Mas Félix não gostou dos detalhes. Alguns deles tinham mutações de alto perfil, enquanto outros ainda resistiam à ideia de serem escravos. O que estava totalmente dentro dos direitos deles, mas Félix não queria criar problemas. Ele já tinha problemas suficientes e queria subordinados leais para ajudá-lo a lidar com algumas questões como a situação da organização Gama. Ele não queria mentir, consolando-os de que seriam liberados do contrato se trabalhassem duro o suficiente. Félix não tinha intenção de libertar ninguém exposto a seus segredos, a menos que fosse forte o suficiente para não se importar com a exposição de seus segredos. Portanto, seus servos não deveriam ser mentalmente instáveis, mas sim aqueles que estavam dispostos a servi-lo. Ele acreditava que seria difícil realmente merecer sua lealdade, em vez de ser forçado a eles. Mas Félix estava pronto para fazer de tudo para prepará-los e torná-los parte de seu círculo íntimo. Essa não foi a única razão pela qual ele continuou rejeitando cada serviço leiloado, mas também devido aos seus elementos.
Félix esperava conseguir com um elemento comum para que não fosse muito caro reunir as essências dos primogenitores. Felizmente, ele não ficou esperando muito, pois o próximo servo que a rainha trouxe era do agrado de Félix. Ele era um homem bem torneado, com 2 longas penas brancas presas no topo da cabeça lisa e careca. Foi tudo o que Félix conseguiu ver desde que seu rosto foi censurado. Naturalmente, o leilão usaria isso ou lhes daria uma face aleatória para esconder sua identidade. Mesmo os detalhes não tinham o nome completo ou exatamente o histórico, de modo que tanto o leilão quanto o comprador evitariam problemas se houvesse figuras autorizadas procurando por eles. Nada mal, um Bloodliner de pico épico do 4º estágio com o elemento principal sendo o vento. Félix estava lendo seus detalhes enquanto olhava de vez em quando em sua direção. Seu histórico é limpo e ele nunca exibiu nenhuma ação preocupante. Félix fechou o holograma de detalhes e se concentrou no lance inicial que estava escrito na janela, maior que 700 milhões. 1 hora depois, Félix estava se limpando e colocando roupas novas. Ele já havia vencido com sucesso uma licitação para outro Bloodliner de pico épico do 4º estágio, pagando 5,1 bilhões por ela. Isso reduziu seu capital restante para 15 bilhões de SC. Atualmente, ele se preparava para encontrar os 2 em seu quarto e ver de perto se seus lances valiam a pena ou não. Rainha, por favor, mande-os entrar. Ele pediu. Imediatamente depois que ele disse isso, partículas de luz começaram a se acumular no espaço aberto próximo ao seu assento. A sala estava maior que o normal só por isso, pois o leilão levou em consideração que os licitantes iriam querer conferir seus lances vencedores. Depois de um momento, a luz se apagou deixando para trás o homem careca com 2 penas brancas no topo da cabeça e uma mulher. Ela era uma mulher sensacional, pois seu cabelo era laranja como o sol visto de longe e notavelmente longo, chegando até a rótula. Ela tinha um corpo bem proporcionado, parecendo estar cuidando bem de si mesma. Enquanto isso, o rosto dela teria ficado ainda mais lindo se ela não estivesse olhando friamente para Félix com clara hostilidade, ao contrário do outro cara que estava verificando o lugar como se estivesse de férias. Ambos estavam usando seus rostos e corpos reais, já que estavam na presença de Félix. Olá! Félix cumprimentou com o sorriso mais caloroso que conseguiu reunir. Afinal, não há necessidade de ser mandão desde o início e criar uma ponte de separação que nunca seria atravessada. Olá! O homem cumprimentou friamente, mas a mulher nem se preocupou em acenar com a cabeça para Félix. Ela simplesmente continuou olhando para ele como se ele tivesse matado os pais dela ou algo assim. Félix não se importava com a forma como ela estava olhando para ele, pois acreditava que também reagiria assim se algum dia estivesse na situação dela. Caramba, o jeito despreocupado do cara era ainda mais estranho do que o silêncio da mulher. Vocês podem se apresentar, por favor? Félix solicitou. Ele já leu os detalhes e sabia sobre seus nomes e tal, mas ainda queria uma introdução adequada ao confronto. Como esperado, o homem não expressou nenhuma reclamação quando começou a se apresentar. Eu sou Eric Bogos, um Bloodliner de pico épico do 4º estágio. Tenho 2 elementos, vento e magma, mas nunca me preocupei em me integrar com uma fera do elemento magma desde a classificação de afinidade do elemento é muito baixa. O que mais? Eric fez uma pausa e começou a ponderar por alguns segundos antes de continuar. Minha linhagem atual é do Fierce Atlanta Fizante. Ele parou para perguntar, você quer saber sobre o resto das linhagens que eu usei e tal? Félix balançou a cabeça e afirmou com um tom satisfeito, não, isso foi perfeito. Vamos deixar o resto para mais tarde. Entendi. Eric piscou para Félix, fazendo-o revirar os olhos sem palavras. Ele começou a duvidar da validade das informações da rainha, pois Eric estava começando a parecer um pouco retardado. Suspiro, pelo menos ela parece normal. Félix pensou enquanto olhava para a mulher silenciosa que não parecia ter nenhuma intenção de compartilhar nada sobre si mesma. Félix esperou um pouco, dando à mulher todo o tempo necessário para responder. Infelizmente, ela ainda parecia disposta a falar.
Pelo menos seu nome? Félix mostrou um sorriso de lábios apertados enquanto olhava para ela. A mulher trocou contato visual com ele por alguns segundos em silêncio até que Félix começou a perder a fé. Isso vai levar mais tempo do que o previsto. Assim como Félix queria suspirar de desânimo, a mulher disse friamente, Malak Solório. Então, ela ficou quieta novamente. Mas Félix ainda estava satisfeito ao ouvir a voz dela, pois isso fazia sentir que ela não era uma causa indefesa que poderia levar meses para ser abordada. Agora, vamos entrar na questão complicada. Félix pensou solenemente, espero que eles não reajam excessivamente. Fim do capítulo. Capítulo 367 Eric Bogos. Posso saber como vocês dois acabaram nesta situação? Félix adoçou sua pergunta tanto quanto possível. Ele entendia que alguém que assinasse um contrato de escravidão raramente ocorria sem uma experiência de merda que fosse muito difícil de lembrar. Ao perguntar isso a eles, ele não estava fazendo nada além de abrir suas feridas. Como esperado, a expressão de Malak ficou desagradável instantaneamente. Ela não parecia estar mirando em Félix com o seu olhar. Bem, ela não vai responder isso. Félix balançou a cabeça levemente depois de ver a reação dela. Quando ele se virou para Eric, Félix viu que ele estava recebendo um olhar destinado a idiotas. Antes que Félix pudesse ficar perplexo com aquele olhar, Eric disse com um tom casual, obviamente porque assinamos um contrato de recrutamento. Aspas. Um silêncio desolado tomou conta da sala enquanto Félix e Malak sentiram como se seus cérebros tivessem entrado em curto-circuito. Eles continuaram olhando para Eric com uma expressão estupefata, fazendo-o se sentir um pouco estranho. Por que você está olhando assim para mim? Envergonhado, Eric coçou o nariz e disse, estou ficando envergonhado. Isso não pode estar certo. Félix balançou a cabeça e disparou várias perguntas ao mesmo tempo. Você está brincando, certo? Sobre o contrato de recrutamento. Você percebe que assinou um contrato de escravos. Certo? Contrato de escravo? Do que você está falando, chefe? Perplexo, Eric estalou o dedo e exibiu um contrato holográfico. Ele apontou o dedo para o título e disse, viu? Diz contrato de recrutamento. Nem Félix nem Malak souberam reagir depois de ler o título. Não foi porque estava escrito recrutamento em vez de contrato de escravos, mas por causa da sincera perplexidade de Eric com a situação. Eles sabiam que todos os contratos de escravos nunca tinham um título que dizia maior que contrato de escravos menor que. Pode ser recrutamento, servo, subordinado, lacaio, etc. Qualquer coisa, menos o termo, escravo, pois seria o mesmo que adicionar sal a uma lesão. No entanto, esse idiota realmente parecia não saber disso. Por favor, não me diga que ele foi enganado para assiná-lo. Ninguém pode ser tão estúpido. Nem mencione um bloodliner de quarto estágio como ele. Félix massageou as têmporas com os olhos fechados. Depois de recuperar o controle, Félix abriu os olhos e perguntou com um tom suave. Você pode me dizer exatamente o que aconteceu quando você estava prestes a assinar o contrato? Alguém forçou você ou algo parecido? Ninguém me forçou a assinar. Eric continuou com um tom de agradecimento. Durante minha grande fuga no universo, fiquei sem comida e água e não sabia exatamente como conseguir. Oh não! Félix já percebeu que sua narração terminaria horrivelmente, mas ainda assim não o interrompeu. Felizmente, não fiquei morrendo de fome por muito tempo, pois felizmente encontrei um grupo de cavalheiros no espaço. Ele elogiou sinceramente, eles me trataram como um amigo próximo depois que lhes expliquei minha situação. Eles me alimentaram e cuidaram muito bem de mim. Foram eles que me falaram sobre essa maneira fácil de ganhar moedas para que eu possa me sustentar. Aspas. Você quer dizer que eles fizeram você assinar o contrato de recrutamento? Malak perguntou, incapaz de ficar em silêncio com sua narração confusa. Não. Eric balançou os braços estendidos e esclareceu, eles apenas me contaram sobre isso e eu pedi para assinar,
pois não conhecia nenhum outro método para ganhar moedas. Félix respirou fundo, tentando evitar gritar com aquele retardado. Ele tinha muitas perguntas e a mais importante era: você leu os termos do contrato com atenção? Com muito cuidado. Claro. Eric respondeu com firmeza, como se fosse natural fazê-lo. Os lábios de Félix tremeram quando ele perguntou novamente: você leu que trair, tentar matar, retaliar e desobedecer às ordens do seu recrutador faria com que você fosse punido ou morto com base nos desejos do recrutador e nos termos do contrato? Sim. Eric rapidamente acenou com a cabeça, parecendo bastante cômico com aquelas duas penas agitando-se. No entanto, nem Félix nem Malak acharam nada engraçado no seu acordo. Eles só ficaram maravilhados enquanto olhavam boquiabertos para Eric, parecendo que estavam admirando uma criatura exótica. Por que você está me olhando assim de novo? Eric inclinou a cabeça e disse: esse termo não é normal. Afinal, serei recrutado e é lógico que serei punido ou morto se trair meu chefe. Ele acrescentou de forma inteligente enquanto apontava o dedo para o termo destacado: além disso, eu sei que meu chefe não pode ordenar que eu me mate ou faça qualquer coisa que seja contra minhas crenças, moral, dignidade, etc. Ele encolheu os ombros. Então, desde que eu permaneça leal ao meu chefe e respeite os termos do contrato, receberei 2 milhões de SC por mês e não terei nada com que me preocupar. Então por que você está se referindo a este contrato como contrato de escravos? Eric olhou para eles em total confusão. Aqueles bons cavalheiros que salvaram minha vida também assinaram com seu capitão e pareciam estar aproveitando a vida em sua nave espacial. Aspas. Depois de ouvir tudo isso, Félix e Malak ficaram perplexos com sua lógica que parecia correta, mas ainda era falha. Eles sabiam que tudo o que ele havia dito estava realmente correto e dentro dos termos do contrato. Afinal de contas, o contrato de escravatura apresentava muitas variedades. Havia contratos extremos que roubavam do signatário todos os direitos básicos que ele tinha. Se o proprietário ordenasse que ele se matasse, o escravo deveria obedecer ou a rainha explodiria sua consciência. Naturalmente, apenas uma fração das pessoas assina este contrato, que foi pior do que a própria morte. Quanto à maioria, todos assinam um contrato que garante o que Eric mencionou acima. É por isso que Félix quis criar uma relação de chefe e subordinado em vez de uma relação de senhor e escravo. Ele podia ser um pouco narcisista e orgulhoso, mas não queria nada daquela merda de se sentir superior a outra pessoa. Por outro lado, havia contratos temporários que tinham duração vitalícia. Poderiam levar 10 anos ou mesmo 10.000 anos de serviço antes que o escravo fosse libertado das suas cadeias de escravidão. Então, havia contratos permanentes que nunca poderiam ser quebrados, a menos que o proprietário morresse ou ele quebrasse o contrato por sua parte. Atualmente, Eric e Malak assinaram um contrato permanente com uma mensalidade de 2 milhões de SC, ao contrário do contrato temporário que não oferecia nada em troca. Então, de certa forma, Eric realmente assinou um contrato de recrutamento, já que não foi forçado a fazê-lo. Ele provavelmente foi enganado, mas não forçado. Enquanto isso, Malak provavelmente foi ameaçada de morte por assiná-lo ou por outro assunto. Fosse o que fosse, ela claramente não parecia gostar da situação, ao contrário de Eric. Você não tem problemas em ser meu subordinado para o resto da vida? Félix perguntou, contanto que façamos algumas coisas divertidas. Eric disse com um sorriso tolo. Divirta-se. Malak disse, com licença, mas quantos anos você tem? Estou completando 20 anos este ano. Eric respondeu casualmente. Então como você pode ser ignorante sobre tantos assuntos? Malak exclamou em descrença. Félix não demonstrou muita reação, pois já viu sua idade nos detalhes do perfil. Mas, assim como Malak, ele ficou bastante surpreso ao ver que um homem de 20 anos estava completamente fora de contato com a UVR e o universo.
Afinal, ele se referia aos piratas como cavalheiros, sem saber que foi enganado para assinar o contrato e vendido neste leilão ou para quem o colocou aqui. Seja o que for, eles ganharam 4,8 bilhões com ele sem o seu conhecimento ou provavelmente ele sabia que seria leiloado depois de ter mentido novamente. Afinal, os piratas poderiam simplesmente enganá-lo fazendo-o acreditar que estava sendo leiloado devido ao seu talento, força ou alguma besteira. Com base na ingenuidade ou estupidez de Eric, ele provavelmente acreditaria. Foi isso que Felix e Malak concluíram depois de juntar os pontos. No entanto, ainda havia muitas perguntas que estavam consumindo seus miolos. Como a ignorância de Eric sobre como fazer moedas na UVR, obter coordenação para um planeta povoado para poder reabastecer, sem saber que estava realmente assinando um contrato de escravos, etc. Esse conhecimento básico era conhecido até mesmo por uma criança de 8 anos. Nem mencione Eric. Por que você acha que eu escapei da minha família? Eric reclamou. Minha mãe me manteve trancado em meu palácio desde o momento em que nasci. Mesmo quando saio de lá, fico acompanhado por ela e ninguém se atreve a falar comigo ou olhar para mim quando a vê. Isso não é levar o abrigo ao extremo. As pálpebras de Felix se contraíram ao entender a origem da falta de conhecimento de Eric. Que tal a UVR? Malak perguntou, você não teve acesso a isso? Eu tive isso. Eric admitiu com tristeza, mas nunca percebi que era tão grande com várias cidades e tal, já que meu acesso foi limitado pela mãe para entrar apenas na minha sala UVR. Ele riu de nostalgia, embora tenha sido muito divertido jogar nele, já que tinha todos os jogos que eu queria jogar. Negar até mesmo acesso à UVR pública. Felix franziu as sobrancelhas, essa era realmente a mãe dele ou ele foi sequestrado e preso? Aos olhos de Felix, trancar alguém com medo de matá-lo ou sequestrá-lo era uma coisa horrível de se fazer, mas compreensível. Porém, negar até mesmo o acesso à UVR e fazê-lo entrar apenas na sala da UVR. Isso é muito extremo, pois não traria nenhum benefício. Caramba, causaria mais danos, já que a UVR era um local seguro para aprender sobre o universo e sua crueldade para com idiotas e pessoas ingênuas. Se sua mãe estava tão preocupada com ele, ela poderia simplesmente ensiná-lo sobre o que fazer e o que não fazer na UVR para evitar que ele fosse enganado, assinando um contrato desvantajoso e sendo enganado. Então Felix ficou realmente perplexo com sua história. Essa era sua mãe biológica ou não? A que família ele pertence? É normal ou um gigante com o qual precisava se preocupar? Perguntas como essas passaram pela mente de Felix e ele não planejava adicionar Eric ao seu círculo íntimo, a menos que tivesse uma visão mais clara. Fim do capítulo. Capítulo 368 chegando um pouco mais perto. Se o histórico de Eric fosse o que não estava escrito nos detalhes, Felix tinha o direito de mandá-lo de volta e receber o dinheiro que perdeu. Ele não hesitaria em fazê-lo, já que não tinha intenção de comprar problemas extras. Eric, você pode me contar mais sobre sua família, especialmente sua mãe? Felix perguntou enquanto apoiava o queixo na mão. Bem, minha família não é tão grande assim, pois só a minha mãe, tia, tio e eu. Eric continuou com um tom equilibrado. Nós possuímos um planeta e alguns planetas desertos próximos a ele para fins de mineração. Quanto à minha mãe, tosse. Como posso dizer isso? Ela é superprotetora quando se trata de mim. Talvez porque eu seja filho único dela? Ele disse enquanto coçava o nariz. Até agora tudo está de acordo com os detalhes escritos ao lado de sua mãe. Ela nunca foi mencionada nos detalhes. Felix acenou com a cabeça em aprovação e perguntou, e o Império? Sua família está realmente no Império Bardô? Sim. Eric assentiu com a cabeça. Bom, embora Felix soubesse que o Império Bardô estava em um nível mais alto de avanço e força em comparação com o declínio do Império Mariana, ele ainda preferia que os antecedentes de Eric e Malak estivessem o mais longe possível dele. O Império Bardô não estava nem perto do Império Mariana, pois estavam em lados opostos da galáxia. Uma última pergunta.
Félix estreitou os olhos e perguntou, sua família tem um Origin Realm Bloodliner. Até onde eu sei, minha família está se concentrando no lado comercial e não no lado da linhagem. Eric respondeu com sinceridade. Ufa, fiquei preocupado por um segundo. Félix acreditou em cada palavra mencionada desde o momento em que os recrutou e conseguiu seus contratos, eles não tinham permissão para mentir para ele. Bem, eles poderiam mentir totalmente, mas a rainha perceberia isso e informaria Félix sobre isso. Então, ele teria o direito de puni-los como bem entendesse, mas dentro das restrições contratuais. Ele não poderia simplesmente matá-los depois que eles contassem uma única mentira, mas ele poderia fazê-lo totalmente se eles exibissem quaisquer sinais de más intenções em relação a ele ou planejassem traí-lo. Com a existência da rainha, que supervisionava todos os pensamentos que eles tinham, ele seria imediatamente notificado se alguma das situações acima ocorresse. Caso eles tentassem fazer um movimento e apunhalá-lo pelas costas, a rainha não hesitaria em despertar sua consciência antes que eles dessem um único passo em direção a Félix. Quando se trata de matar, a rainha foi a executora mais rápida de todo o universo sem um único concorrente. Com isso dito, Félix ficou bastante confuso. Até agora tudo o que Eric mencionou foi escrito corretamente. Detalhes que poderiam ajudar Félix a permanecer nas boas graças de Eric sem que surgissem problemas entre eles. Rainha, por favor, faça uma pesquisa rápida sobre a família Boggos no Império Bardot. Félix perguntou enquanto sorria levemente para Eric. Numa fração de segundo, a rainha relatou sua descoberta, que era apenas a versão detalhada do que Eric havia mencionado. Como o nome do seu planeta, minas, indústrias, cultura, etc. Félix passou 2 minutos ouvindo o relatório da rainha e ao mesmo tempo pedindo a Eric que o confirmasse. No final, tudo ficou limpo e Félix não pôde deixar de suspirar de alívio. Ele entendeu que, ao possuir aqueles dois, seria alvo de suas famílias, origens, amigos, mestres e qualquer pessoa próxima o suficiente para se preocupar com seu desaparecimento. Seja Malak, Eric ou outro recruta. A única diferença seria a intensidade da busca com base nos recursos do background. Por isso, era obrigatório ter escravos com famílias como Eric para evitar trazer mais problemas. Naturalmente, esses escravos não podiam compartilhar informações sobre si mesmos ou entrar em contato com suas famílias quando acessassem a UVR. No momento em que o fizessem sem o conhecimento do proprietário, seriam imediatamente mortos pela rainha, pois isso seria considerado uma traição. Félix sabia de tudo isso, pois não era retardado em conseguir 2 escravos sem saber como funciona o sistema escravista e seus contratos. Você disse que sua mãe é superprotetora. Félix tossiu. Não quero entrar em assuntos de família, mas você não acha que sua mãe estaria procurando por você em todos os lugares? Não se preocupe. Eric deu um tapa em Félix e disse com um tom confiante, deixei um bilhete para ela, dizendo a ela para não me procurar e que ficarei bem sozinho. Tudo bem, minha bunda. Tanto Malak quanto Félix sentiram a necessidade de derrotar Eric por sua confiança infundada. O cara foi enganado e vendido no momento em que entrou no universo real, mas ainda não tinha ideia disso. O que é pior, se ele não fosse descoberto pelos piratas, teria morrido de fome. Suspiro, eu sei que sua mãe estragou tudo quando trancou você daquele jeito e não quero saber por que ela fez isso. Félix sorriu amargamente, mas você deve valorizar o amor incondicional de sua mãe, pois só sentirá falta dele quando ele acabar. Félix pode não demonstrar, mas não houve um único dia que tivesse passado sem sentir muita falta de seus pais. Embora ele já os tenha deixado ir, já que já fazia muito tempo que eles morreram, ele trocaria qualquer coisa em sua posse apenas por outra chance de encontrá-los novamente. Por isso, mas deixar um bilhete não deixaria sua mãe menos triste e preocupada com sua ausência. Félix não gostou nem um pouco disso. Tanto faz, eu estava planejando contar a você sobre isso quando você chegasse à minha casa na vida real, mas não faria mal nenhum contar agora.
Félix olhou para eles solenemente e prometeu: se vocês me mostraram que estão dispostos a me servir de todo o coração, não hesitarei em modificar o contrato para permitir que vocês entrem em contato com suas famílias e entes queridos. Félix acrescentou por último: quero que vocês sintam que estão trabalhando para mim como subordinados e sendo pagos mensalmente. Portanto, se permanecerem leais a mim, nunca serão tratados como escravos ou sequer se considerarão assim. Isso é evidente, chefe. Eric não parecia entender a implicação da oferta de Félix, pois apenas bateu 2 vezes no peito em concordância. Por outro lado, os olhos de Malak se arregalaram em choque e agitação, pois ela nunca esperava receber esta oferta. Quando ela assinou o contrato, ela sempre acreditou que não veria sua família até que seu dono morresse ou quebrasse o contrato. No entanto, ela ainda assinou, pois pelo menos haveria uma chance de encontrá-los novamente, em vez de ser morta imediatamente. Agora, ouvindo o que Félix havia mencionado e vendo seus olhos sinceros enquanto olhava para eles, ela sentiu que ele estava falando sério em cada palavra que disse. O que você quer dizer com modificação e quando vai cumprir sua promessa? Malak disparou 2 perguntas enquanto tentava suprimir a agitação dela. Naturalmente, não posso permitir que vocês vejam e conversem livremente com suas famílias, pois eles definitivamente perguntarão sobre sua localização. Félix disse calmamente: então, farei questão de modificá-lo para desencorajá-lo de qualquer tentativa de fazer algum truque. Quanto à data, Félix balançou a cabeça e respondeu: isso depende da sua atitude, comportamento, lealdade, obediência. Resumindo, me dê um motivo para recompensá-lo e eu definitivamente o farei. Malak fechou os olhos e ficou quieto por um segundo depois de ouvir isso. Enquanto isso, Eric apenas continuou fazendo grandes promessas que Félix duvidava que ele pudesse cumprir uma delas com sua ingenuidade. Depois de alguns segundos, Malak abriu os olhos vermelhos e entrou em uma disputa de olhares com Félix, querendo ver se ele mostrava algum sinal de engano ou trapaça. Quando ela não percebeu nenhum pingo de falsidade, ela balançou a cabeça de boa vontade e disse: se eu puder ver minha família novamente, farei o meu melhor para apoiá-lo em sua jornada. Você tem minha palavra. Félix sorriu amplamente ao ouvir isso e disse: é exatamente isso que espero. Assim como Félix planejava desculpá-los, ele lembrou que Malak ainda não apresentou seu passado. Por isso, ele rapidamente perguntou se o que estava escrito nos detalhes era real ou não. Malak concordou com a cabeça e acrescentou alguns detalhes que não foram incluídos. Primeiro de tudo, ela era uma elementalista do fogo com um índice de alta afinidade de 74%. Mas ela não tinha um elemento secundário. Honestamente, era inútil ter um elemento secundário se o índice de afinidade não fosse tão alto quanto o elemento primário. Enquanto isso, a história dela era igual à de Eric, mas também diferente. Enquanto Eric se encontrou com piratas e foi exposto à sua falsa amizade, Malak enfrentou o lado cruel pelo qual eles eram famosos. Ela disse a Félix que estava viajando com alguns companheiros de clã em direção a ruínas antigas de nível 1 que haviam sido descobertas e eles foram enviados para investigar a situação. Porém, antes de chegarem às ruínas, eles foram interceptados por um grupo de piratas que parecia estar acampando ali especificamente para eles. Malak imaginou isso já que os piratas não eram nem um pouco fracos. A tripulação tinha dezenas de Bloodliners de pico do 4º estágio, enquanto seu capitão era um Bloodliner de pico do 5º estágio. Seu esquadrão não teve a menor chance de vencer no momento em que os piratas entraram em sua nave após destruir seus propulsores e motores. Um massacre havia acontecido. Só terminou quando menos de 5 deles sobreviveram. Foi-lhes oferecida uma morte agonizante ou a assinatura do contrato de escravatura. Ficou claro qual foi a escolha de Malak. Fim do capítulo. Capítulo 369 As dificuldades do avô. Suspiro, nunca se deve confiar em uma coordenação de ruínas, mesmo que tenha sido comprada de canais seguros. Félix balançou a cabeça com a história de Malak.
Ele entendeu que neste universo a maioria das coordenações compartilhadas na UVR eram falsas ou armadilhas preparadas por piratas. Armadilhas no sentido de que aquelas ruínas eram realmente reais e ainda inexploradas. O que esses piratas fazem é simples. Eles vendem a coordenação para um clã-alvo que foi estudado por eles e depois esperam por eles próximo ao planeta, armando uma emboscada. Como o contrato assinado implicava que as ruínas eram reais e inexploradas, aquele clã não hesitaria em enviar um esquadrão para explorar a tripulação principal de exploração. O mapa de ruínas antigas vendido por Felix receberia o mesmo tratamento, já que ninguém podia confiar que as ruínas não estariam infestadas de piratas prontos para saltar sobre elas. Os piratas tiveram que ser criativos em suas abordagens, já que apenas passear pelo cosmos infinito não os tornaria ricos tão cedo. Não foi fácil ter sorte com uma nave espacial no radar deles. Este método de estabelecer armadilhas era bastante bom para ganhar moedas, já que os reféns capturados poderiam ser vendidos de volta ao clã por bilhões de moedas e se o clã não estivesse disposto a pagar o resgate, eles seriam leiloados como escravos. Malak disse a Felix que 3 de seus companheiros de clã tomaram a mesma decisão que ela. Se eles tivessem o mesmo nível de integração que ela, isso significaria que os piratas ganharam no mínimo 20 bilhões de SC com eles. Quando comparados com organizações criminosas como a Gama, que tem como alvo planetas fracos, os piratas ganhavam uma porrada de moedas em cada operação que realizavam. Naturalmente, o perigo aumentou significativamente, já que ninguém sabe se a armadilha iria funcionar ou apenas provocaria problemas. Esta foi uma das razões pelas quais Felix queria construir um esquadrão leal, para que quando ele mirasse nas ruínas antigas inexploradas em suas memórias, ele teria algum apoio, ao invés de seguir sozinho como um idiota. Tudo bem, pessoal, vocês compartilharam mais do que o suficiente e estou muito grato por isso. Felix sorriu levemente. Por mais que eu queira compartilhar coisas sobre mim, não posso fazê-lo a menos que nos encontremos na realidade. Espero que você entenda o porquê. Malak acenou com a cabeça em compreensão enquanto Eric continuava olhando para eles confuso. Felix não estava planejando explicar nada, pois o tempo era essencial. Eu pagarei pela sua viagem. Felix informou. Preciso que você me contate o mais rápido possível, então pagarei pela via expressa VIP do Buraco de Minhoca. Felix escolheu a via expressa VIP do Buraco de Minhoca porque sabia que a via expressa regular tinha uma longa fila antes de obter acesso. Isso se deve ao fato de o Space Worm verificar quem não tem permissão, montando estações em frente à via expressa do Buraco de Minhoca. Afinal, se os buracos de minhoca não fossem vigiados adequadamente, todos poderiam usá-los desenfreadamente, sem pagar taxas ou ter permissão. Naturalmente, a maioria dos piratas não recebeu permissão para dificultar as coisas para eles no universo. Enquanto isso, a via expressa VIP só tinha frotas espaciais protegendo-a. Desde o momento em que pagasse pelo tratamento VIP, ele teria acesso imediato, sem parar para ser verificado. Isso eliminou o tempo de fila que poderia levar até dias de espera se alguém tivesse azar e encontrasse tráfego intenso. Embora eles estivessem viajando pela melhor via expressa de Buraco de Minhoca, Felix sabia que levariam pelo menos 2 meses antes de chegarem até ele. Isso porque o planeta Terra estava isolado dos centros das civilizações do Reino de Alexandre. Eles foram posicionados nas fronteiras do Reino de Alexandre e do Reino de Corônia. Isso implicava que nem a via expressa do Buraco de Minhoca nem a versão VIP estavam nem perto deles. No caso das entregas, isso não teria criado nenhum problema para Felix, já que Feribodidi poderia simplesmente abrir um buraco de minhoca em seu quarto. Porém, para o transporte humano, a nave espacial teve que percorrer toda a distância do centro do reino até a Terra. Com isso dito, Felix não se incomodou muito em esperar 2 meses, já que sua nave Dark Deviant estava a caminho e chegaria em 1 mês e meio, na melhor das hipóteses. Era obrigatório que chegasse antes daqueles 2, já que Felix estava planejando encontrá-los nele.
Ele não poderia fazer com que eles entrassem na sede da equipe terráquea, pois a barreira antivigilância os detectaria instantaneamente. Não os deixaria entrar sem examiná-los. Isso significava simplesmente dar permissão à rainha para informar o Sr. Rodrigues sobre seus nomes, origens, nível de integração, etc. Naturalmente, esse processo era apenas para pessoas de fora, já que a organização ESG não permitiria a entrada de estranhos sem verificá-los completamente, ao contrário dos membros conhecidos da equipe. Félix não queria expor a força de Malak e Eric para que não acabassem expostos à organização Gama. Se tudo corresse bem, Félix estava planejando enviá-los para recuperar os pedaços do simbionte artificial depois que ele fizesse seu movimento contra a nave da organização Gama. Afinal, ele não era um profeta para prever que a organização Gama iria realmente perecer de uma vez por todas por causa de sua arma de plasma vermelho. Esses dois seriam seu plano B quando a merda batesse no ventilador e tudo saísse do roteiro em sua mente. Asterisco. Depois que Félix os mandou embora, ele contatou o leilão e deu seu endereço. Ele seria responsável pelo pagamento, mas eles cuidariam do transporte para ele. Félix não queria que a princesa Bird bisbilhotasse dele devido a essas discussões e informações delicadas. Agora que terminou, enviou-lhe uma mensagem para acompanhá-lo ao último leilão do dia. Ele não planejava comprar nada, mas estava disposto a comparecer para ampliar seus horizontes. Além disso, ele ficou com apenas 15 bilhões de SC e queria guardá-los para o maior leilão de amanhã. Naquela época, ele estaria acompanhado pela Aliança Anti-Real e não apenas pela Princesa Bird. Preciso inventar alguma besteira de alta qualidade para despistá-los. Será ainda melhor se eu conseguir transformá-los em meus aliados. Félix coçou o queixo enquanto olhava distraidamente para o portão do leilão, esperando a chegada da Princesa Bird. Que bom que você é um especialista nisso. Asna riu. Verdadeiro. Félix riu de volta e começou a fazer um brainstorming para amanhã. Asterisco. Amanhã à noite, na Casa Androcha, às 21 horas. Félix estava sentado na sala todo bem vestido, parecendo muito bonito. Ele estava conversando por vídeo com seu avô, ouvindo as dificuldades que sua empresa familiar havia enfrentado em seu principal empreendimento comercial. Naturalmente, não foi seu avô quem ligou para reclamar deles, mas foi Félix quem quis ver como eles estavam. Os milhões de moedas que ele enviava discretamente para eles foram usados de maneira adequada para conseguir uma pequena posição na UVR. Naturalmente, eles não tinham dinheiro para criar uma empresa na cidade de Androcha, mas conseguiram colocá-la na terceira maior cidade do território UVR do Reino de Alexandre. Não é novidade que eles começaram com o setor mais fácil e também um dos mais lucrativos, se bem feito. Cozinha. Eles aproveitaram a culinária diversificada do Irfling implementando-a na UVR. Naturalmente, eles não podiam simplesmente roubar receitas e chamá-las de suas, pois tinham que comprá-las legalmente dos proprietários, pagando-as em dólares. É por isso que marcas privadas de roupas, receitas, patentes e tudo mais, os dados que foram vendidos à rainha não foram colocados por ela na loja de VR. Ela estava simplesmente comprando as informações para aumentar seu banco de dados e também ajudar novos planetas a se estabelecerem melhor. Assim, além da informação pública acessível a todos, nada mais foi publicado pela rainha na base de dados pública. Felizmente, não foi tão difícil conseguir receitas de chefes, já que elas não podiam ser protegidas no planeta. Mas na UVR, essa foi uma história diferente. Depois que essas receitas passaram a ser propriedade da família, eles as legalizaram com base nas regras da UVR e passaram a ser realmente deles. Em outras palavras, a menos que alguém recebesse permissão ou que os Maxwell tornassem a receita pública, ninguém poderia usá-la em restaurantes ou vendê-la com fins lucrativos. Isso só foi possível devido à rainha Ai. Depois de coletarem várias receitas de todas as cozinhas culturais, desde receitas de pizza, receitas de massas, receitas de bife,
receitas de coscos, etc. Eles iniciaram oficialmente um negócio colocando seus alimentos na loja VR, maior que seção de culinária menor que, onde Félix costumava escolher sua comida. Naturalmente, havia uma infinidade de alimentos diferentes naquela seção, tornando quase impossível que sua comida ganhasse destaque na lista, a menos que fosse escolhida constantemente, tornando-a uma das favoritas da seção. Mas para que a comida fosse comprada na loja, eles precisavam primeiro ser destacados. Daí o dilema que os anciãos Maxwell e o avô de Félix enfrentavam. Suspiro, éramos bastante ingênuos quando acreditávamos que nossa comida terrena viraria a OVR de cabeça para baixo devido à sua delícia. Robert disse enquanto esfregava as pálpebras com uma expressão cansada. Ele parecia não estar dormindo ou descansando o suficiente devido à empresa da família ter atingido um obstáculo em seu caminho. Eu te avisei antes. Félix encolheu os ombros. Eu lhe disse que a indústria culinária não deveria ser subestimada. É realmente um fato que uma única receita popular pode transformar alguém em um multibilionário, mas isso é apenas jogar com recursos e esperar que a sorte leve a roda. Félix de fato avisou seu avô ao dizer isso. Mas, com toda a honestidade, Félix já previa que a culinária terrena não conseguiria causar impacto na OVR. Ele tinha 20 anos de conhecimento futuro e nenhuma receita conseguiu deixar marca e ultrapassar os trilhões de receitas diferentes. Essas receitas eram apenas para a raça humana, sem mencionar as outras raças. Falando francamente, Félix sempre acreditou que a comida dos terráqueos teria causado impacto se fosse fortemente anunciada na OVR. Mas quem em sã consciência gastaria centenas de milhões a bilhões de moedas para anunciar uma única receita quando não tinha nem metade desse valor como capital? O que é pior, a receita ainda pode não atrair interesse suficiente, matando assim o investimento. Era muito arriscado anunciar uma receita. Se alguém estivesse disposto a fazê-lo, precisaria estudar extensivamente a ciência dos alimentos em correlação com a maioria dos consumidores na OVR. Se não fosse assim, Félix teria escolhido o plano do avô e dos mais velhos muito antes deles. No entanto, isso não significava que ele não estivesse investindo na indústria alimentícia, já que sua Primo Investment Company possuía um restaurante e investia em uma empresa alimentícia. Félix sabia que, no futuro, o restaurante criaria uma receita divina, enquanto a empresa de alimentos inventaria uma nova ferramenta de cozinha. Portanto, ele poderia estar mergulhando em vários setores, mas todos os seus projetos certamente teriam sucesso, mais cedo ou mais tarde. Suspiro, deveríamos ter ouvido e mudado para outra indústria. Robert suspirou com um tom desanimado. Agora a maior parte do nosso capital foi investida nesta empresa e não podemos mais recuar. Velho, você já está desistindo? Félix provocou com um tom zombeteiro. O que aconteceu com os empresários prodígios que, sozinhos, transformaram a família em um império empresarial? Você ficou sobrecarregado com o lado empresarial da OVR. Robert riu baixinho em escárnio. Não tenho você? Se não conseguir ganhar dinheiro, sempre poderei viver de você. Vejo que sua vergonha ainda não voltou. Félix riu e disse, vovô, eu já lhe disse muitas vezes para vir até mim em busca de capital se você falhasse em seus projetos. Não me importo se você falhou em 1 ou 100, sempre estarei ao seu lado. Félix se gabou descaradamente, ao contrário de você, meus projetos estão me trazendo mais lucro do que eu poderia suportar. Você é tão desavergonhado quanto ele. Asna revirou os olhos ao ouvi-lo se gabar de seus projetos que ele trapaceou com suas memórias futuras. Félix ignorou a brincadeira de Asna e suspirou ao perceber que a expressão de seu avô ficou rígida de repente. Tudo bem, não vou dizer isso de novo. Félix sabia que seu avô era orgulhoso demais para pedir-lhe dinheiro. Embora ele tenha brincado sobre isso, ele nunca viveria às custas de Félix quando fosse saudável e vigoroso, assim como ele era mais jovem. Fim do capítulo. Capítulo 370. O leilão galáctico anual coorganizado. Que tal eu investir na sua empresa então? Félix sugeriu.
Posso comprar 20% das ações antecipadamente com 100 milhões de SC. 100 milhões? Os olhos de Robert se arregalaram um pouco depois de ouvir um número tão grande. Ele sempre soube que Félix era podre de rico, mas nunca perguntou quanto ele estava ganhando ou os nomes de seus projetos. A menos que Félix confessasse tudo, ele não iria meter o nariz nos assuntos do neto. Aos seus olhos, ele já era um homem independente. Não, isso é demais. Robert balançou a cabeça veementemente depois de recuperar os sentidos. O patrimônio líquido da empresa é de apenas 30 milhões de SC. Verdadeiro, Félix admitiu com um aceno de cabeça. Em seguida, ele seguiu com tom confiante, mas acredito firmemente que sob sua liderança a empresa ganharia mais do que isso e recuperarei meu capital em pouco tempo. VRRRVRRR. Antes que Robert pudesse responder, a pulseira de Félix começou a vibrar. Félix olhou para a tela e percebeu que era do chefe Maganda. Vovô, eu te ligo de volta mais tarde. Félix acrescentou rapidamente antes de desligar, você pode esperar que o dinheiro seja transferido hoje. Boa sorte, espere. Clank. Félix desligou e rapidamente desligou o telefone e as mensagens para não ser contatado por ninguém. Então, ele pediu, rainha, transfira 100 milhões de SC para o meu avô. Ah, e transfira mais 100 milhões de SC. Diga a ele para apostar na vitória do time terráqueo no primeiro jogo. A rainha pediu confirmação porque o número era bastante grande. Félix confirmou e a rainha enviou imediatamente. Depois de ver a notificação que marcava a transferência bem-sucedida, Félix riu consigo mesmo. Hehe, ele deve estar furioso agora. VRRRVRRR. É melhor ir antes que eles presumam que eu os abandonei. Divertido, Félix parou de pensar nos assuntos relativos ao avô depois que sua pulseira vibrou novamente. Ele rapidamente clicou na telinha e percebeu que era realmente um convite para a sala de leilões do chefe. Simplesmente dizia que ele era elegível para aceitá-lo e participar do leilão final do evento. Isso porque Félix gastou mais de 5 bilhões de SC nos últimos 6 dias e poderia entrar automaticamente no leilão final se quisesse. No entanto, ele teria conseguido um quarto individual só para ele e isso não era apropriado quando ele fez um acordo para se reunir com o chefe e os demais em um único quarto. Rainha, por favor aceite. Félix perguntou depois de escolher um disfarce aleatório. Asterisco asterisco. Dentro de um enorme edifício em forma de estrela que tinha suas extremidades sustentadas por enormes pedras flutuantes. O que mais importava era que todos os participantes deste leilão gastaram 5 bilhões para ganhar seu quarto. Caramba, alguns deles gastaram em itens que nem precisavam apenas para conseguir um ingresso. Eles entenderam que os itens apresentados aqui eram os melhores dos melhores. Se alguém não conseguisse um convite, ele sempre poderia se transformar em um fantasma e aproveitar o show sem ter acesso às salas. Dentro de uma dessas salas, o corpo de Félix estava em processo de reconstrução. Um segundo depois, ele abriu os olhos e se deparou com a visão do chefe Maganda sorrindo gentilmente para ele e o resto da aliança anti-real sentados cada um em uma cadeira própria. Não sentindo a presença de um único fantasma, Félix olhou ao redor e percebeu que a princesa Bird não estava na sala. Acho que ele não queria que ela ouvisse o conteúdo da nossa conversa. Félix pensou consigo mesmo enquanto inclinava a cabeça respeitosamente para os idosos. Obrigado por me receberem. Haha, não precisa ser educado. O chefe fez um gesto para que Félix se sentasse ao lado deles. Félix acenou com a cabeça enquanto se sentava bem no meio deles. Havia 6 assentos na sala colocados horizontalmente e apenas 1 metro um ao lado do outro. O único assento vago foi o do centro, fazendo com que Félix fosse imprensado por Detif à sua esquerda e Zozia à sua direita. O resto estava espalhado pelos dois lados. Félix não sabia que a colocação da cadeira era para fazê-lo se sentir importante ou apenas para aumentar a pressão sobre ele, já que ele estava literalmente sendo imprensado por linhadores de sangue do 6º estágio do pico lendário. Seja lá o que for, Félix não demonstrou muita reação.
Na verdade, ele colocou uma perna acima da outra, ficando confortável sentado entre elas como se fosse igual a elas. Porque ele não se sentiria assim quando estava sempre dividindo uma mesa com Asna e o Jormungand, dois seres cujas estátuas estavam distantes do cosmos em comparação com aqueles mais velhos. Parece que você gostou do seu tempo nos últimos 6 dias. Josiah disse calmamente. Félix sorriu educadamente e respondeu, na verdade, foram 6 dias frutíferos, tudo graças ao chefe. Estou feliz, o chefe disse enquanto ria de maneira sincera. No entanto, a conversa que ele estava tendo em mente não passava disso. Como decidimos, Josiah, será você quem quebrará o gelo e iniciará a conversa sobre sua linhagem. Entendido. Josiah enviou uma mensagem enquanto exibia um leve sorriso forçado, como se estivesse tentando ao máximo não parecer fria e indiferente. Gabriel, pare de olhar para ele desse jeito, você está me assustando, nem fale dele. Chefe enviou outra mensagem ao jovem com um longo bigode branco que chegava ao peito. Na verdade, ele estava olhando para Félix como se ele fosse seu genro, causando arrepios na espinha de Félix. Porém, após o aviso, ele tossiu e recuperou o controle de suas emoções. Ele foi o homem da reunião anterior que propôs convidar Félix ao seu palácio para ver suas filhas. Ele parecia que ainda não desistiu desse pensamento, embora nunca tenha recebido uma resposta de Félix. Bem, Félix nem viu seu e-mail, pois ele filtrou apenas os do leilão anterior. No momento em que o clima estava prestes a ficar estranho, já que ninguém estava falando, a janela na frente deles começou a refletir uma luz azul brilhante. Depois de um segundo, a luz azul foi substituída por uma linda mulher loira que usava um vestido longo e justo e brincos em formato de lua. Ela estava em um palco circular enquanto parecia clara como cristal para todos, não importando a distância. Ela sorriu encantadoramente e falou com os braços abertos de maneira acolhedora. Senhoras e senhores, bem-vindos ao leilão anual coorganizado que foi trazido a vocês pela Aquatic Auction House, Beethoven Auction House, Daylight Auction House. E por último, Casa de Leilões Dragonair. Clap clap clap. Aplausos retumbantes responderam à sua saudação, fazendo seu sorriso ficar ainda maior. Depois de um breve momento, a voz diminuiu e ela começou a falar novamente. Esta pode ser a 100ª vez que você participa deste leilão anual coorganizado ou pode ser a primeira vez. Mas, como sempre, vamos dar uma olhada nas regras do leilão juntos, já que eles são bem diferentes do que você está acostumado. Félix ouviu atentamente o que ela tinha a dizer, pois ele nunca compareceu a esse leilão, mesmo em sua vida anterior. Ele não encontrou muitas informações sobre isso após extensa pesquisa. O apresentador manifestou um holograma que continha 5 regras escritas em negrito na cor vermelha. Depois de lê-los em sua mente, Félix percebeu que só conhecia uma regra deles. Foi o fato de haver apenas 10 itens leiloados e eles não serem do conhecimento de nenhum licitante. Estava escrito que apenas os proprietários do leilão que coorganizavam sabiam dos itens e assinaram um contrato para mantê-los para si. A segunda regra dizia simplesmente que era preciso licitar com um mínimo de 500 milhões de SC de cada vez. A terceira regra era sobre o tempo permitido para fazer uma oferta. O tempo aumentou dos habituais 15 segundos para 1 minuto, permitindo aos licitantes mais tempo para considerar suas propostas. A quarta regra também dizia respeito ao tempo, mas estava relacionada ao tempo permitido para ler os detalhes. Desta vez, eles receberam 10 minutos em vez dos 2 minutos conhecidos. A quinta regra e a última regra implicavam que não era permitido colocar bens como garantia ou pedir empréstimo no leilão. O único método aceito era dinheiro vivo. Após a apresentadora lê-los em voz alta e explicar brevemente cada um deles, ela inclinou a cabeça com um lindo sorriso e disse: aproveite seu tempo, lance e boa sorte. Puff! Ela explodiu em partículas de luz, esvaziando o palco. No entanto, não ficou assim nem por um segundo, pois a imagem holográfica da rainha se manifestou em seu lugar.
Sem bobagens, ela trouxe o primeiro item, que apareceu como um frasco branco em forma de triângulo cheio de matéria negra, e disse: o primeiro item é um frasco da imortalidade inventado pessoalmente por Madame Sandra, uma bruxa de nível 5. Ela parou por um segundo e seguiu: o lance inicial é de 2 bilhões de SC. Você tem 5 minutos para ler os detalhes e começar a licitar. Querido Deus, se este foi o primeiro item, então que porra eles vão leiloar como o último? Chocado, Félix engoliu em seco enquanto olhava para o Flask e seus detalhes alucinantes na janela. No entanto, os 5 idosos não pareciam se importar com a reação dele, já que todo o foco deles também estava nos detalhes. Eles pareciam mais agitados e chocados do que Félix, já que este frasco os preocupava ainda mais. Fim do capítulo. Nem neste mundo nem fora dele, nada é possível pensar que possa ser considerado como bom sem limitação, a não ser uma coisa só, uma boa vontade. Immanuel Kant.